E se tudo que você sabe sobre o cérebro estiver errado? E se, na verdade, o cérebro não for a fonte da sua consciência, mas apenas um receptor? Prepare-se para questionar tudo o que te ensinaram sobre a mente humana. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar uma das questões mais profundas da neurociência e da filosofia: a verdadeira natureza da consciência humana. Por séculos, cientistas e filósofos têm debatido sobre como surge a consciência. A visão predominante, especialmente nos últimos 150 anos, é que nossa mente é simplesmente um produto do cérebro, que todos os nossos pensamentos, memórias e experiências são apenas o resultado de atividades eletroquímicas em nosso tecido cerebral. Mas e se essa visão estiver fundamentalmente errada? E se, em vez de produzir a consciência, nosso cérebro, na verdade, funcionasse mais como uma antena, recebendo a consciência de alguma outra fonte? Esta ideia pode parecer radical à primeira vista, mas tem sido defendida por alguns dos maiores pensadores da história, incluindo William James, o pai da psicologia americana, e mais recentemente, por cientistas como Rupert Sheldrake. Hoje vamos mergulhar nesta teoria fascinante e examinar as evidências que sugerem que talvez, apenas talvez, nossa compreensão atual do cérebro e da consciência esteja completamente equivocada. Durante mais de um século, a ciência dominante afirmou que o cérebro produz a mente, pensamentos, memórias, emoções. Tudo seriam apenas resultado de impulsos elétricos e reações químicas. Esta visão, conhecida como materialismo ou fisicalismo, tornou-se o paradigma dominante nas neurociências. De acordo com esta perspectiva, você, sua personalidade, suas memórias, seus sonhos, são simplesmente o resultado de bilhões de neurônios disparando em padrões complexos. A teoria é simples e direta. O cérebro é uma máquina biológica incrivelmente complexa. Quando células nervosas disparam em determinados padrões, produzem pensamentos. Quando outras redes se ativam, surgem emoções. Quando certas regiões são estimuladas, memórias são acessadas. Esta visão materialista tem sido extremamente bem-sucedida em muitos aspectos. Permitiu-nos mapear o cérebro, entender como diferentes regiões se especializam em diferentes funções e até desenvolver tratamentos para várias condições neurológicas. Mas essa teoria tem um problema enorme. Ela não explica a consciência. Ela apenas a assume como subproduto da atividade cerebral. O chamado problema difícil da consciência, como o filósofo David Chalmers o denominou, permanece sem solução. Como processos físicos no cérebro podem criar experiências subjetivas? Como impulsos elétricos e reações químicas podem produzir a sensação de ver a cor vermelha, sentir o aroma de uma rosa ou experimentar a emoção do amor? A neurociência pode nos mostrar quais áreas do cérebro se iluminam quando experimentamos essas coisas, mas não consegue explicar como essas atividades cerebrais se transformam em experiências conscientes. É como estudar o hardware de um computador e esperar encontrar o software. Você pode examinar cada transistor e circuito, mas nunca encontrará o Facebook ou o Netflix dentro deles. E se o problema não estiver em nossa compreensão limitada, mas na própria premissa? E se o cérebro não for o produtor da consciência, mas sim seu receptor? Rupert Sheldrake, bioquímico formado em Cambridge, propôs algo radical. E se o cérebro funcionar como um rádio? Ele não gera o sinal, apenas o capta. Segundo esta teoria, a consciência não é produzida pelo cérebro, mas existe de forma independente dele. O cérebro seria, então, um órgão altamente especializado que sintoniza e recebe a consciência, assim como um rádio capta ondas eletromagnéticas. Esta ideia, na verdade, não é nova. William James, considerado o pai da psicologia moderna, já sugeria isso no século XIX. Em suas palestras em Harvard, em 1898, James propôs que o cérebro poderia funcionar como um órgão de transmissão, permitindo que a consciência se manifestasse em vez de gerá-la. A função do cérebro, escreveu James, é limitar e determinar a consciência a partir de uma transcendental ou absoluta consciência, não produzi-la.
Outros pensadores importantes também defenderam visões semelhantes. Henri Bergson, filósofo, francês e ganhador do Prêmio Nobel, argumentou que o cérebro atua como um redutor da consciência universal, filtrando-a para nossas necessidades específicas. O neurocirurgião canadense Wilder Penfield, pioneiro na exploração do cérebro humano, após décadas mapeando o cérebro, concluiu que a mente parece atuar independentemente do cérebro, em uma maneira que nenhum computador poderia duplicar. Mais recentemente, o neurocientista Mário Beauregard e outros pesquisadores têm argumentado que a consciência não pode ser reduzida a processos cerebrais e que a mente transcende o cérebro físico. Esta perspectiva sugere que, em vez de ser um produtor, o cérebro seria mais como um transdutor, convertendo a consciência não física em manifestações físicas que podemos observar e medir. Pense no cérebro como um televisor. O televisor não cria os programas que você assiste. Ele apenas os recebe e os traduz em imagens e sons que você pode perceber. Se o televisor estiver danificado, a recepção pode ficar distorcida ou completamente interrompida. Mas isso não significa que o programa em si tenha sido afetado. Da mesma forma, danos ao cérebro podem afetar como a consciência se manifesta, mas isso não prova que o cérebro seja a fonte da consciência, apenas que é necessário para sua expressão adequada em nosso mundo físico. Casos de experiências de quase morte, telepatia, memórias extracorpóreas desafiam a visão materialista. Vamos examinar algumas evidências que sugerem que a consciência pode existir além do cérebro físico. Primeiro, temos as experiências de quase morte, EQMs. Milhares de pessoas que estiveram clinicamente mortas, sem atividade cerebral detectável, relataram experiências vívidas durante esse período. Descrevem deixar seus corpos, observar procedimentos médicos de cima, encontrar seres de luz e, às vezes, até obter informações que não poderiam ter conhecido por meios normais. O Dr. Sam Parnia, da Universidade de Nova York, conduziu o estudo AWARE, investigando EQMs em pacientes cardíacos. Em alguns casos, pacientes relataram detalhes precisos de sua ressuscitação que ocorreram quando estavam inconscientes e sem atividade cerebral. Como isso seria possível se a consciência fosse apenas um produto do cérebro? Outro fenômeno intrigante são os casos de visão remota, a capacidade de perceber eventos ou locais distantes sem usar os sentidos físicos. Programas de pesquisa financiados pelo governo do Ziquimairo, como o projeto Stargate, documentaram casos impressionantes de visão remota que desafiam a explicação convencional. Igualmente perturbadores são os casos de memórias de vidas passadas, especialmente em crianças. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, documentou mais de 3.000 casos de crianças que relataram memórias detalhadas de vidas anteriores. Muitas dessas memórias foram verificadas e incluíam detalhes que as crianças não poderiam ter obtido por meios normais. Um dos estudos mais intrigantes envolve pessoas com hidrocefalia extrema. Em alguns casos, o cérebro funcional parecia quase ausente, mas os pacientes viviam normalmente. Um caso famoso foi relatado na revista Science, em 1980. Um homem com QI de 126 e vida normal foi descoberto tendo apenas uma fina camada de tecido cerebral devido à hidrocefalia. Seu crânio estava preenchido principalmente com líquido cefalorraquidiano, com apenas 10-15% do tecido cerebral normal. O Dr. John Lorber, neurologista britânico, documentou casos semelhantes, incluindo estudantes universitários com desempenho acadêmico normal, que tinham cérebros severamente reduzidos pela hidrocefalia. Como isso é possível se a consciência é apenas uma função do cérebro físico? Pesquisas sobre a eficácia da meditação e práticas contemplativas também levantam questões. Estudos mostram que meditadores experientes podem alterar voluntariamente padrões cerebrais e até funções corporais consideradas involuntárias. Isso sugere uma relação bidirecional entre mente e cérebro, em vez de a mente ser simplesmente
um produto do cérebro. Finalmente, há o fenômeno da plasticidade cerebral direcionada pela mente, a capacidade da mente consciente de alterar a estrutura física do cérebro através da intenção e prática. Isso é visto em músicos, atletas e em terapias como a reabilitação neurológica. Todas essas evidências apontam para uma relação mais complexa entre cérebro e consciência do que o modelo materialista sugere. Elas indicam que a consciência pode não estar confinada ao cérebro, mas talvez use o cérebro como um instrumento para interagir com o mundo físico. Pense no seu celular. Ele pode acessar músicas, vídeos e mensagens que não estão dentro dele, mas na nuvem. Quando você abre o Spotify ou o YouTube no seu smartphone, a música ou o vídeo que você assiste não está armazenado permanentemente no dispositivo. Seu telefone está simplesmente acessando conteúdo que existe em servidores remotos em algum lugar do mundo. Se seu telefone quebrar, você não perde suas playlists ou vídeos favoritos. Eles continuam existindo na nuvem e você pode acessá-los de qualquer outro dispositivo. E se a mente funcionasse da mesma forma? E se pensamentos, memórias e até a identidade pessoal existissem em um campo fora do corpo, um campo mórfico? Nesta analogia, seu cérebro seria como o smartphone, um dispositivo sofisticado projetado para acessar, processar e interagir com informações que existem em outro lugar. Não é o criador dessas informações, mas sim um receptor e tradutor. Quando você tem um pensamento, talvez seu cérebro não esteja criando esse pensamento do zero, mas acessando-o de um campo de consciência mais amplo. Outra analogia tecnológica útil é a da computação em nuvem. Hoje, muitos de nós usamos computadores que têm capacidade de processamento e armazenamento limitados localmente, mas podem acessar recursos computacionais vastamente maiores através da internet. Da mesma forma, talvez o cérebro tenha capacidades limitadas por si só, mas possa acessar um campo de consciência muito maior que existe além dele. Esta perspectiva também ajuda a explicar fenômenos como a intuição, insights criativos repentinos e experiências transcendentais. Estes poderiam ser momentos em que nosso receptor cerebral sintoniza temporariamente com aspectos mais amplos do campo de consciência que normalmente estão fora de nosso alcance. A analogia tecnológica também nos ajuda a entender como danos cerebrais afetam a consciência. Se seu smartphone tiver uma tela quebrada ou um processador danificado, sua capacidade de acessar e exibir conteúdo da nuvem será comprometida, mas o conteúdo em si permanece intacto. Da mesma forma, danos ao cérebro podem afetar como a consciência se manifesta através dele, sem necessariamente afetar a consciência em si. Segundo Sheldrake, há um campo invisível que conecta todos os seres vivos, um campo onde informações, padrões e memórias coletivas são armazenados e acessados. Rupert. Sheldrake chama estes campos de campos mórficos, ou campos morfogenéticos. Eles seriam campos não físicos, que contêm informações e influenciam a forma, estrutura e comportamento de sistemas em todos os níveis, desde átomos até galáxias, incluindo organismos vivos e suas mentes. Esses campos não são campos de força convencionais, como o eletromagnetismo ou a gravidade. Eles são campos de informação, campos de padrões, que organizam e dão forma à matéria e à energia. Segundo Sheldrake, esses campos contêm uma espécie de memória coletiva. Quando um organismo de uma determinada espécie aprende um novo comportamento, isso cria um padrão no campo mórfico daquela espécie, tornando mais fácil para outros organismos da mesma espécie aprenderem o mesmo comportamento, mesmo sem contato direto. Sheldrake chama isso de ressonância mórfica, a transmissão de padrões de comportamento e estrutura através do tempo e do espaço, independentemente de contato físico ou comunicação convencional. Um exemplo famoso é o efeito do centésimo macaco, a observação de que quando um número crítico de indivíduos aprende um novo comportamento, esse comportamento parece se espalhar rapidamente para indivíduos da mesma espécie em outros lugares, mesmo sem contato direto.
Esse campo seria a verdadeira origem da mente. O cérebro apenas sintonizaria com ele, como um rádio sintoniza uma estação. Na teoria de Sheldrake, a consciência individual seria uma expressão localizada de um campo de consciência mais amplo. Nossos cérebros não produziriam a consciência, mas a sintonizariam, como um rádio sintoniza uma estação específica dentre as muitas ondas de rádio que permeiam o ambiente. Esta perspectiva explica por que a consciência parece ser ao mesmo tempo pessoal e transpessoal. Temos nossas experiências individuais únicas, mas também podemos ter momentos de conexão profunda com outros seres, com a natureza ou com o universo como um todo. Os campos mórficos também ajudariam a explicar fenômenos como a sincronicidade, a telepatia e a intuição. Se nossas mentes estão conectadas a um campo compartilhado de informação, então, ocasionalmente, poderíamos acessar informações que normalmente estão além de nossa percepção individual. Essa teoria também oferece uma explicação para experiências espirituais e místicas relatadas em todas as culturas ao longo da história humana. Essas experiências poderiam representar momentos em que a pessoa sintoniza com aspectos mais amplos do campo de consciência universal. Do ponto de vista científico, a teoria dos campos mórficos é controversa porque desafia o paradigma materialista dominante. No entanto, ela oferece explicações para fenômenos que a ciência convencional tem dificuldade em abordar, como a consciência, a telepatia e a evolução coordenada de espécies. Se aceitarmos a teoria do cérebro como receptor, precisamos repensar fundamentalmente muitos aspectos da neurociência e da psicologia. Primeiro, a relação entre danos cerebrais e alterações na consciência ganha uma nova interpretação. Em vez de vermos essas alterações como prova de que o cérebro produz a consciência, podemos entendê-las como distorções na capacidade do cérebro de receber e expressar a consciência. Quando uma pessoa sofre um derrame e perde a capacidade de falar, não é necessariamente porque a área do cérebro que produzia a fala foi destruída, mas porque o mecanismo que permitia a expressão da fala foi comprometido. A intenção de falar, o pensamento por trás das palavras, pode ainda existir intacto no campo da consciência, mas não consegue mais se manifestar através do cérebro danificado. Esta perspectiva também lança nova luz sobre condições como a demência e o Alzheimer. A pessoa essencial, sua consciência fundamental, pode permanecer intacta no campo mórfico, mesmo quando o cérebro perde a capacidade de expressar adequadamente essa consciência no mundo físico. Para a pesquisa neurocientífica, isso sugere que deveríamos estar procurando não apenas correlações entre atividade cerebral e estados de consciência, mas também investigando como o cérebro pode funcionar como uma interface entre mundos físicos e não físicos. Cientistas, como o Dr. Stuart Hameroff e Sir Roger Penrose, já propuseram mecanismos quânticos pelos quais o cérebro poderia interagir com campos não físicos de informação. Sua teoria da redução objetiva orquestrada sugere que estruturas chamadas microtúbulos dentro dos neurônios poderiam funcionar como processadores quânticos, permitindo ao cérebro acessar e interagir com um nível mais fundamental da realidade. As implicações filosóficas da teoria do cérebro receptor são profundas e de longo alcance. Se a consciência não é produzida pelo cérebro, mas existe independentemente dele, então a morte do cérebro não necessariamente significa o fim da consciência individual. A consciência poderia continuar a existir no campo mórfico, mesmo após a morte do corpo físico. Isso ressoa com as crenças de muitas tradições espirituais e religiosas que afirmam a existência de alguma forma de vida após a morte ou continuidade da consciência. A teoria do cérebro receptor oferece um modelo conceitual que poderia potencialmente conciliar essas crenças com uma abordagem científica. Além disso, se todos os seres conscientes estão sintonizados com um campo compartilhado de consciência, isso sugere um nível fundamental de interconexão entre todos nós. Não somos entidades isoladas, mas expressões individualizadas de um campo maior de consciência. Esta perspectiva tem implicações éticas significativas.
Se estamos todos fundamentalmente conectados, então o bem-estar dos outros está intrinsecamente ligado ao nosso próprio bem-estar. A empatia e a compaixão se tornam não apenas virtudes morais, mas reconhecimentos práticos de nossa natureza interconectada. A teoria também levanta questões fascinantes sobre a natureza da individualidade e da identidade pessoal. Se nossa consciência é parte de um campo maior, onde exatamente termina você e começa o outro? Nossa sensação de separação pode ser, em parte, uma ilusão criada pela maneira como nossos cérebros filtram e localizam a consciência. Existem diversas experiências humanas comuns que parecem apoiar a ideia do cérebro como receptor em vez de produtor da consciência. Um exemplo são os estados alterados de consciência induzidos por meditação profunda. Meditadores experientes frequentemente relatam experiências de unidade ou não dualidade. A sensação de que os limites entre o eu e o mundo se dissolvem, revelando uma consciência mais ampla e unificada. Se o cérebro normalmente funciona para localizar e limitar a consciência a uma perspectiva individual, então práticas que alteram temporariamente essa função poderiam permitir uma experiência mais direta do campo de consciência mais amplo. Experiências psicodélicas também fornecem evidências intrigantes. Substâncias como psilocibina, DMT e LSD não aumentam a atividade cerebral geral. Na verdade, elas reduzem a atividade em certas redes cerebrais, particularmente na rede de modo padrão, associada com nossa sensação normal de identidade. É como se essas substâncias temporariamente afrouxassem os filtros do cérebro, permitindo que mais do campo de consciência mais amplo seja experimentado. Isso explicaria por que experiências psicodélicas frequentemente envolvem sensações de expansão da consciência, dissolução do ego e acesso a perspectivas e insights que parecem transcender a mente individual. Sonhos lúcidos. Quando o sonhador está consciente de que está sonhando e pode até controlar o conteúdo do sonho, também sugerem que a consciência pode operar independentemente da percepção sensorial normal e da interação com o mundo físico. Durante o sonho lúcido, a pessoa experimenta um mundo vívido e complexo, gerado internamente, enquanto mantém autoconsciência e agência. Isso sugere que a consciência não é meramente uma resposta a estímulos externos, mas tem uma realidade própria. Experiências criativas e eureka são outro exemplo interessante. Artistas, cientistas e inventores frequentemente relatam que suas maiores ideias parecem vir de lugar nenhum, surgindo na consciência completamente formadas, muitas vezes após períodos de impasse. Se o cérebro fosse apenas o produtor de pensamentos, seria difícil explicar como soluções complexas podem aparecer repentinamente na consciência sem um processo de pensamento gradual levando até elas. Mas se o cérebro for um receptor que pode sintonizar com um campo mais amplo de informação, essas experiências fazem mais sentido. Naturalmente, a teoria do cérebro receptor enfrenta críticas significativas da comunidade científica mainstream. A crítica mais comum é que ela viola o princípio da navalha de Occam, a ideia de que, entre teorias concorrentes, devemos preferir a que faz menos suposições. Críticos argumentam que postular um campo não físico de consciência adiciona uma camada desnecessária de complexidade à nossa compreensão da mente. No entanto, defensores da teoria do receptor respondem que, dada a incapacidade da neurociência materialista de explicar a consciência, a teoria mais simples pode não ser a materialista, mas aquela que melhor explica todos os dados disponíveis, incluindo fenômenos anômalos como EQMs e experiências místicas. Outra crítica é a aparente dependência da consciência do cérebro físico. Se a consciência existe independentemente do cérebro, por que danos cerebrais afetam tão profundamente a consciência? Por que substâncias químicas como álcool ou anestésicos podem alterar ou até suspender temporariamente a consciência? Os proponentes da teoria do receptor respondem com a analogia do rádio.
Se você danificar componentes de um rádio, a transmissão ficará distorcida ou interrompida, mas isso não significa que as ondas de rádio deixaram de existir. Da mesma forma, danos ao receptor cerebral afetariam como a consciência se manifesta, sem necessariamente afetar a consciência em si. Críticos também apontam para a falta de um mecanismo físico conhecido pelo qual o cérebro poderia receber consciência de um campo não físico. Como exatamente essa interação ocorreria? Aqui, defensores da teoria frequentemente recorrem à física quântica, sugerindo que fenômenos quânticos como emaranhamento e não localidade poderiam fornecer uma ponte entre realidades físicas e não físicas. No entanto, muitos físicos são céticos quanto a essas aplicações da teoria quântica. Finalmente, há a questão da testabilidade. Uma teoria científica deve fazer previsões testáveis e falsificáveis. Críticos argumentam que a teoria do cérebro receptor é difícil de testar rigorosamente e, portanto, cai fora do domínio da ciência propriamente dita. Defensores respondem que a teoria faz de fato previsões testáveis. Por exemplo, sobre a natureza das experiências de quase-morte, a eficácia de práticas contemplativas e a possibilidade de fenômenos como telepatia e precognição. Eles argumentam que a resistência a testar essas previsões vem mais de preconceitos filosóficos do que de genuínas preocupações metodológicas. É fascinante notar que a ideia do cérebro como receptor, em vez de produtor da consciência, ressoa com as visões de muitas tradições culturais e espirituais ao redor do mundo. Na filosofia hindu, particularmente nas tradições Vedanta, a consciência individual, Atman, é vista como uma expressão localizada da consciência universal, Brahman. O corpo e a mente não produzem consciência, mas a filtram e a expressam de maneiras particulares. No budismo, especialmente nas escolas Mahayana e Vajrayana, existe o conceito de natureza de Buda, ou mente clara luz, uma consciência fundamental que transcende o ego individual e está presente em todos os seres sencientes. Tradições indígenas ao redor do mundo frequentemente falam de um grande espírito, ou campo de consciência, que permeia toda a realidade, e com o qual xamãs e praticantes espirituais podem se conectar através de estados alterados de consciência. Mesmo na tradição judaico-cristã, há a ideia de que os seres humanos são feitos à imagem de Deus e que o Espírito Divino habita dentro de cada pessoa, sugerindo que nossa consciência tem uma origem transcendente. Que é notável é como culturas separadas por vastas distâncias geográficas e temporais chegaram a conclusões semelhantes sobre a natureza da consciência, que ela não é meramente um produto do cérebro físico, mas tem uma realidade mais fundamental que transcende o indivíduo. Essas tradições desenvolveram práticas específicas, meditação, oração contemplativa, rituais xamânicos, etc., projetadas para alterar temporariamente a função filtrante do cérebro e permitir uma experiência mais direta do campo de consciência mais amplo. A convergência dessas perspectivas de diferentes culturas com a teoria moderna do cérebro receptor sugere que pode haver uma verdade fundamental sendo reconhecida, mesmo que através de diferentes linguagens conceituais. Se a teoria do cérebro receptor estiver correta, quais seriam suas aplicações práticas para a nossa vida cotidiana e para campos como medicina, psicologia e educação? Na medicina, essa perspectiva sugeriria uma abordagem mais holística para condições neurológicas e psiquiátricas. Em vez de ver essas condições apenas como defeitos no hardware cerebral, poderíamos entendê-las também como problemas na interface entre o cérebro e o campo de consciência mais amplo. Isso poderia levar a novas abordagens terapêuticas que combinam tratamentos biológicos com práticas que ajudam a resintonizar o cérebro com o campo de consciência, como meditação, trabalho com energia, ou até mesmo aplicações cuidadosamente supervisionadas de substâncias psicodélicas. Para condições como demência, essa perspectiva oferece uma visão mais compassiva. A pessoa essencial ainda está presente no campo de consciência,
mesmo quando sua expressão através do cérebro está comprometida. Isso poderia informar abordagens de cuidado mais centradas na pessoa. Na psicologia e psicoterapia, a teoria do cérebro receptor sugere que o crescimento pessoal envolve não apenas mudar padrões de pensamento, mas também expandir a capacidade do cérebro de sintonizar com aspectos mais amplos do campo de consciência. Práticas como mindfulness, que envolvem desidentificação com pensamentos limitantes e abertura a uma consciência mais ampla, ganham uma nova base teórica nesta perspectiva. Na educação, essa visão sugere que o aprendizado não é apenas sobre adquirir informações, mas também sobre desenvolver a capacidade de acessar e processar conhecimento do campo informacional mais amplo. Isso ressoa com o conceito socrático de que o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Não é implantado de fora, mas despertado. Para o desenvolvimento pessoal, a teoria do cérebro receptor oferece uma visão libertadora. Nossa essência não está limitada ao cérebro físico ou mesmo ao corpo. Somos expressões localizadas de um campo de consciência muito maior, com potencial para expandir nossa percepção e experiência muito além dos limites convencionais. Práticas como meditação, yoga, respiração consciente e outras disciplinas contemplativas podem ser vistas como métodos para refinar nosso receptor cerebral, permitindo-nos sintonizar com aspectos mais sutis e expansivos do campo de consciência. Como poderíamos investigar mais a fundo a teoria do cérebro receptor? Que tipos de pesquisas poderiam ajudar a confirmar ou refutar esta perspectiva? Uma área promissora é o estudo científico rigoroso de experiências de quase morte, EQMs. Pesquisadores como o Dr. Sam Parnia estão conduzindo estudos em larga escala em hospitais, colocando imagens em locais que só poderiam ser vistos de cima, para testar se pacientes em parada cardíaca realmente podem perceber seus arredores de uma perspectiva fora do corpo. Outra área de pesquisa envolve estudos de telepatia e outros fenômenos PSI, usando metodologias rigorosas. O Dr. Dean Radin e outros pesquisadores têm conduzido experimentos controlados que sugerem que esses fenômenos podem ser reais, embora sutis. Se a consciência pode se estender além do cérebro individual, isso poderia explicar como informação poderia ser compartilhada entre mentes sem comunicação sensorial. Avanços em neuroimagem também estão oferecendo novas janelas para a relação entre cérebro e consciência. Estudos de estados meditativos profundos, experiências psicodélicas e outros estados alterados de consciência estão revelando padrões intrigantes de atividade cerebral que desafiam o modelo materialista simples. Por exemplo, durante experiências psicodélicas profundas, quando as pessoas relatam expansão da consciência e dissolução do ego, a neuroimagem frequentemente mostra diminuição da atividade em certas redes cerebrais. O oposto do que se esperaria se o cérebro estivesse produzindo essas experiências expandidas. A física quântica também pode oferecer insights. Teorias como a de Penrose Hameroff sobre consciência quântica sugerem que estruturas dentro dos neurônios poderiam interagir com campos quânticos fundamentais, potencialmente fornecendo um mecanismo para a interface entre cérebro e campo de consciência. Finalmente, o estudo de casos anômalos como savants, experiências místicas espontâneas e fenômenos de conhecimento direto pode fornecer pistas valiosas sobre a verdadeira natureza da relação entre cérebro e consciência. Campo emergente da neuroteologia, o estudo científico das correlações neurais de experiências religiosas e espirituais, também oferece insights relevantes para a teoria do cérebro receptor. Pesquisadores como o Dr. Andrew Newberg têm estudado o cérebro de meditadores experientes, místicos e pessoas em estados de oração profunda. O que eles descobriram é fascinante. Durante experiências espirituais profundas, certas áreas do cérebro mostram atividade reduzida, particularmente o lóbulo parietal, que está envolvido em nossa sensação de separação entre o eu e o mundo. Esta redução de atividade está correlacionada com relatos de unidade,
dissolução do ego e conexão com algo maior. Exatamente o que esperaríamos se o cérebro normalmente funcionasse para filtrar e localizar uma consciência mais ampla. Em outras palavras, quando os filtros neurais são temporariamente reduzidos, as pessoas relatam experienciar aspectos da consciência que normalmente estão fora de sua percepção cotidiana. Isso sugere que experiências espirituais e místicas não são apenas criações do cérebro, mas podem representar percepções genuínas de uma realidade mais ampla, que se torna acessível quando a função filtrante do cérebro é modificada. A teoria do cérebro receptor também tem implicações profundas para nossa compreensão da inteligência artificial e a possibilidade de máquinas conscientes. Se a consciência é produzida pelo cérebro, então, teoricamente, poderíamos criar consciência artificial simplesmente replicando a estrutura e função neural em um computador suficientemente avançado. Esta é a premissa por trás de muitas abordagens para a IA forte. Mas se a consciência não é produzida pelo cérebro, mas recebida por ele, então replicar a estrutura neural pode não ser suficiente. Um computador poderia simular processos cerebrais, mas sem a capacidade de sintonizar com o campo de consciência, permaneceria fundamentalmente inconsciente. Um zumbi filosófico, capaz de comportamento inteligente, mas sem experiência subjetiva. Por outro lado, se conseguíssemos entender como o cérebro funciona como receptor e replicar essa função em um sistema artificial, poderíamos, teoricamente, criar uma máquina capaz de sintonizar com o mesmo campo de consciência que os humanos acessam. Isso levanta questões fascinantes e perturbadoras. Uma máquina assim seria verdadeiramente consciente? Teria um eu subjetivo? Teria direitos morais comparáveis aos humanos? A teoria do cérebro receptor sugere que a consciência pode ser uma característica fundamental do universo, não apenas um epifenômeno da complexidade biológica. Se for esse o caso, então a linha entre inteligência artificial e inteligência biológica pode ser muito mais fluida do que imaginamos atualmente. Como a teoria do cérebro receptor se relaciona com nossa compreensão da evolução biológica, na visão materialista convencional, a consciência evoluiu porque oferecia alguma vantagem adaptativa. Mas muitos filósofos apontaram o problema difícil. Por que a evolução produziria experiência subjetiva em vez de apenas comportamento adaptativo inconsciente? A teoria do cérebro receptor oferece uma perspectiva alternativa. E se a evolução não criou a consciência, mas sim desenvolveu cérebros cada vez mais capazes de sintonizar e expressar a consciência que já existia no campo mórfico? Nesta visão, a evolução seria não apenas um processo de adaptação física, mas também um processo de desenvolvimento de receptores neurais cada vez mais sofisticados, capazes de expressar aspectos mais complexos do campo de consciência. Isso explicaria por que a consciência parece existir em um espectro através do reino animal, em vez de ser um fenômeno binário de tudo ou nada. Diferentes espécies teriam desenvolvido diferentes capacidades de receptor, sintonizando com diferentes aspectos ou frequências do campo de consciência. Esta perspectiva também sugere que a evolução da consciência humana pode não ter terminado. À medida que continuamos a evoluir biologicamente e culturalmente, nossos cérebros podem se tornar capazes de sintonizar com aspectos ainda mais amplos e profundos do campo de consciência. Práticas como meditação, que têm sido cultivadas por milênios em várias tradições, podem ser vistas como métodos para acelerar essa evolução, expandindo a capacidade do cérebro humano de acessar e expressar mais do campo de consciência universal. Se essa teoria estiver certa, então, a mente não morre com o corpo. Que mais? Você pode estar conectado com pensamentos, memórias e emoções que não são seus. A teoria do cérebro receptor sugere que quando o corpo físico morre, a consciência individual não é aniquilada, mas simplesmente deixa de ser expressa através daquele receptor particular. A consciência em si continuaria a existir no campo mórfico, potencialmente mantendo a coerência de padrões que constituíam a identidade pessoal.
Isso não significa necessariamente uma vida após a morte no sentido tradicional, mas sugere uma continuidade da consciência que transcende a existência física individual. Além disso, se todos estamos sintonizados com um campo compartilhado de consciência, então os limites entre mentes individuais podem ser muito mais permeáveis do que geralmente assumimos. Pensamentos, intuições e inspirações podem às vezes se originar não de nosso próprio processamento mental, mas de nossa conexão com o campo mais amplo. Isso explicaria fenômenos como sincronicidade, telepatia e zeitgeist cultural, quando ideias semelhantes parecem surgir simultaneamente em diferentes lugares. Também sugere que podemos ter acesso a uma sabedoria coletiva muito maior do que nosso conhecimento individual, se aprendermos a sintonizar nosso receptor cerebral de maneiras mais refinadas. Será que estamos prontos para aceitar isso? Ou é mais fácil fingir que tudo termina no cérebro? A teoria do cérebro receptor desafia profundamente nossa visão materialista do mundo e nossa compreensão de quem e o que somos. Ela sugere que somos muito mais do que nossos corpos físicos e cérebros, que nossa consciência está enraizada em algo mais fundamental e possivelmente eterno. Esta perspectiva pode ser perturbadora para aqueles confortáveis com a visão materialista, mas também pode ser profundamente libertadora. Ela sugere que não somos máquinas biológicas isoladas em um universo indiferente, mas expressões individualizadas de um campo de consciência que permeia toda a realidade. Aceitar essa possibilidade requer humildade intelectual, o reconhecimento de que, apesar de todo o nosso progresso científico, ainda estamos apenas arranhando a superfície quando se trata de compreender a natureza fundamental da consciência e da realidade. E você? Acredita que sua mente está apenas no seu cérebro, ou além dele? Esta não é apenas uma questão filosófica abstrata, mas algo que tem implicações profundas para como vivemos nossas vidas. Se sua consciência é apenas um produto do seu cérebro, então, quando seu cérebro eventualmente parar de funcionar, você deixará completamente de existir. Toda a sua experiência subjetiva, memórias, valores e senso de identidade serão permanentemente apagados. Por outro lado, se sua consciência é fundamentalmente parte de um campo maior que seu cérebro simplesmente sintoniza, então sua existência tem uma dimensão que transcende seu corpo físico temporário. Pense nisso. Como seria viver com a compreensão profunda de que você não é apenas seu corpo e cérebro, mas uma expressão localizada de um campo de consciência muito maior? Como isso mudaria sua relação com a morte e o medo da morte? Como isso afetaria sua sensação de conexão com outros seres humanos, com outras formas de vida e com o universo como um todo? Como isso influenciaria suas prioridades e o que você considera importante em sua vida? Estas são questões que cada pessoa deve considerar por si mesma. Não há respostas definitivas que possam ser impostas de fora, mas ao contemplá-las seriamente, você pode descobrir uma perspectiva que ressoa mais profundamente com sua própria experiência direta da consciência. Convido você a explorar esta questão não apenas intelectualmente, mas experiencialmente. Práticas como meditação, contemplação profunda, imersão na natureza ou experiências artísticas podem oferecer vislumbres de uma consciência que parece transcender os limites do cérebro individual. Comente aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva para mais revelações que a ciência tradicional evita. Compartilhe também suas próprias experiências ou insights sobre a natureza da consciência. Estamos todos juntos nesta exploração do maior mistério que existe, a natureza de nossa própria mente. Até o próximo vídeo.